Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu moro no Tocantins e hoje eu vou falar como foi o ritual de roubo de herança que fizeram em mim. Primeiro eu quero falar para vocês que para eu gravar esse vídeo eu recebi muito ataque espiritual nos últimos 3 ou 4 dias. Essas pessoas estão muito desesperadas para me calar e eu não vou deixar de falar porque isso precisa ser exposto. Bom, pessoal, para início de conversa, a Érica Castro, ela é aparentada do Wanderley Barbosa, que hoje é o atual governador do estado de Tocantins. E para ela fazer isso, ela teve que ter a ajuda dele. E eu digo isso porque esse tipo de feitiçaria, de ritual, só pode ser feito com a ação de principados que agem no governo. Então, existem pactos dos governos do estado do Tocantins com feiticeiros para eles fazerem roubo de herança. E isso já vinha acontecendo aqui no estado. Enquanto ela estava grávida, ela já tinha feito uma feitiçaria de roubo de herança contra mim. Porém, não deu certo. Como eu sou cristã e eu estava com a minha vida em santidade, Deus impediu a feitiçaria de dar certo contra mim. Então, eles contrataram os feiticeiros para entrar na minha casa e fazer o ritual diretamente em mim, sobre o meu corpo. Eles fizeram o ritual comigo dormindo. Eu não sei se eles usaram Boa Noite Cinderela ou se eles fizeram alguma hipnose em mim. Algum tipo de coisa eles fizeram. Na noite que aconteceu, eu sabia que tinha pessoas fazendo alguma coisa, mas eu não conseguia acordar. O que acontece? Esse ritual de roubo de herança, ele precisa de aval de autoridades espirituais. Como na minha vida espiritual, a autoridade espiritual é Jesus Cristo, eles fizeram isso com a autorização dos governos. Então, no caso, foi com a autorização do governo do estado do Tocantins, que na época não era o Wanderley Barbosa, mas ele era vice dele e certamente deve ter convencido a dar a autorização. Ou enganado, enfim. Então, pessoal, eu sou evangélica, né? Desde 2005, quando eu converti, e esse ritual foi feito em 2018. E para eles fazerem esse ritual em mim, eu falei para vocês que eles precisam de autorização, né, de principados e potestades que agem nas regiões celestiais, mas que aqui na Terra eles são ativados, eles são representados por pessoas que estão no governo do estado. Na Bíblia conta a história de um homem que ele foi morto, foi assassinado, para que o rei roubasse a herança dele. O que aconteceu? Acabe, ele queria a vinha de Nabote, porque a vinha era vizinha ao palácio dele e ele queria ali fazer algum jardim, alguma coisa. Acabe queria a vinha de Nabote porque era vizinha ao palácio. E aí Acabe foi e fez a proposta a Nabote de comprar a vinha dele. Só que Nabote falou: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Tá lá em 1 Reis 21. Vocês leem lá. E aí, o que acontece? É porque pela lei de Deus, que Deus tinha deixado para o povo hebreu, era proibido a venda de herança. E os reis também não poderiam tomar a herança de outra pessoa. Era proibido também por Deus que isso acontecesse. O que acontece? Jezabel, ela não era do povo de Deus. Ela era uma mulher que ela era filha de Etibaal, que era outro povo que cultuava outros deuses. E, muito maligna, ela foi e planejou o assassinato de Nabote para roubar a vinha. Essa história eu contei brevemente para vocês entenderem a contextualização a respeito da ação do governo, porque esse é um principado que age nos governos. Ele é um demônio que ele age através do governo.
porque nenhum outro tipo de pessoa toca nos filhos de Deus. Eu, como já era evangélica, batizada, já tinha minha vida, já tinha altar, santidade, não tem como nenhum feiticeiro fazer feitiçaria de roubo de herança contra mim. Para isso acontecer, eles tiveram que entrar dentro da minha casa e violar minha santidade. Como assim? Eles tocaram na minha carne e no meu sangue. Porque o filho, ele nasce da carne e do sangue. Então, pessoal, acontece que eles fizeram 2 rituais nisso, né, nessa questão do roubo da herança. Primeiro, eles fizeram um ritual de troca de herança, que está relatado lá em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, que fala que 2 mulheres tinham filhos e uma, quando estava dormindo, matou a criança dela, e aí ela foi lá e trocou o filho morto dela pelo filho vivo da outra mulher que estava no mesmo quarto. E aí ela fez a troca e depois levou lá para o rei julgar, e Deus direcionou o rei e deu uma estratégia para ele e revelou para ele quem era a mãe verdadeira da criança. Nesse caso, eu já era cristã, evangélica, e a mulher lá, Castro, ela mexia com feitiçaria, inclusive com feitiçaria de satanismo da seita do anticristo. Acontece que ela fez um ritual de trocar a minha herança, ou seja, meus filhos, a minha herança, a vida do meu útero pela morte que estava na vida dela e no útero dela. E eles entraram na minha casa para fazer isso em junho de 2018. Acontece que filho, ele faz parte da vida dos pais, certo? Ele faz parte da árvore genealógica dos pais. Não é assim que a gente entende no mundo aí, por aí? Acontece que essa criança não é meu filho, porque até hoje essa criança está ligada a mim por esse ritual de magia negra. Ela e a família dela desesperadamente têm feito todo tipo de obra do inferno para me impedir de desfazer o ritual deles. Eles contrataram a minha morte. Vou repetir. No ano de 2018, eles contrataram a minha morte para que tudo isso que eles fizeram não ser conhecido. Então, pessoal, eles fizeram uma feitiçaria de troca de herança. Eles pegaram a herança dela, que é a herança de anticristo, que é a herança de gente que passou a vida adorando a Satanás e a demônios e fazendo oferenda para demônios, e colocou em mim e pegou a minha herança, que é a herança de herdeira de Deus e co-herdeira em Cristo, herança de serva do Senhor, eleita do Senhor e filha de Deus. Para feitiçaria, né, eu fiquei como a otária, né? A otária que passou a vida buscando a Deus, buscando o reino de Deus, vivendo a vida em santidade, buscando o Senhor Jesus Cristo, enquanto a outra estava lá trepando, esfregando a buceta na rola de tudo quanto é homem que ela queria, fazendo feitiçaria, adorando o diabo. Aí na hora que ela queria dar o golpe da barriga, a bonitinha foi lá com os feiticeiros e com a autorização do governo, com as influências políticas, mandou entrar na minha casa para me cortar e fazer ritual de magia negra de troca de herança. E colocar a herança do anticristo, de Satanás, de feitiçaria dentro do meu corpo, coisa que eu nunca mexi na minha vida, nunca fui atrás, sempre abominei essa história de feitiçaria, macumbaria, nunca nem me envolvi com essas coisas. E a mulher foi e fez isso. E a família dela e ela, até hoje, tem lutado para deixar isso escondido. Gente, de 2018, eu estou gravando isso aqui em outubro de 2022. Desde junho de 2018 até agora, eu tenho buscado a ajuda de pastores, profetas, pessoas do reino de Deus, da casa do Senhor, na igreja, para me ajudar a desfazer esse ritual.
Acontece que ela, junto com a seita dela, porque eles são de seita, me impediram de encontrar essa ajuda dentro da igreja. Eu não precisaria estar aqui na internet contando essa história para vocês se eu tivesse a ajuda dos pastores. Isso tudo poderia ter sido resolvido de outro jeito, mas acontece que a solução é a justiça de Deus, é o juízo de Deus. E é disso que ela e a casa dela e a família dela estão correndo.